Vamos orar. Pai Celestial, neste momento sagrado da noite, venho diante do Teu trono de graça com um coração que necessita do Teu toque. Assim como Davi clamou, guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Eu também clamo por Ti nesta noite. Senhor, Tu conheces cada batalha que enfrentei hoje, cada pensamento que perturbou a minha mente, cada palavra que feriu o meu coração. Tu viste quando me senti só, quando duvidei, quando tropecei. Mas agora, no silêncio desta noite, eu escolho me refugiar em Ti. Que a Tua presença seja como um abrigo seguro, onde posso finalmente descansar. Cobre-me com as Tuas asas de proteção. Envolve-me com o Teu amor incondicional. Guarda-me de todo mal que possa vir contra mim enquanto durmo. Senhor, eu reconheço que fora de Ti não há bem algum. Tudo o que tenho de valor na minha vida vem das Tuas mãos generosas. Perdoa-me pelas vezes em que busquei segurança em outras fontes, quando confiei mais nas minhas próprias forças do que no Teu poder. Pai, declaro nesta noite que Tu és a porção da minha herança e do meu cálice. Não preciso de mais nada além de Ti para estar completo. As linhas da sorte caíram para mim em lugares agradáveis, porque Tu és o meu Deus. Agradeço-Te, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, mesmo quando o caminho está difícil, Tu és a minha alegria constante. Senhor, abençoa cada pessoa que está assistindo a esta oração neste momento. Toca nos corações cansados, consola os aflitos, restaura os quebrantados. Que cada um sinta a Tua presença real e transformadora. Pai, peço que guardes as nossas famílias durante esta noite. Protege os nossos filhos onde quer que estejam. Cobre os nossos cônjuges com o Teu amor. Abençoa os nossos pais com saúde e paz. Que nenhum mal se aproxime das nossas moradas. Que nenhuma enfermidade entre pelas nossas portas. Coloca anjos ao redor das nossas casas, vigiando cada entrada e saída. Senhor, bendigo-Te porque Tu me aconselhas. Até durante a noite o meu coração me ensina. Fala comigo enquanto durmo. Revela os Teus propósitos através de sonhos e visões. Que a minha mente subconsciente seja preenchida com a Tua verdade, com as Tuas promessas com esperança. Afasta de mim os pesadelos, as ansiedades noturnas, os pensamentos tormentosos. Enche os meus sonhos com a Tua paz, com visões do Teu reino, com revelações da Tua vontade para a minha vida. Pai, eu ponho o Senhor continuamente diante de mim. Antes de pensar nos problemas de amanhã, penso em Ti. Antes de me preocupar com o que pode dar errado, confio no que Tu podes fazer dar certo. Tu estás à minha direita, portanto não serei abalado. Não importa o que venha, não importa quantas vezes o inimigo tente me derrubar, eu permanecerei firme porque a minha força vem de Ti. Senhor, declaro que o meu coração está alegre e a minha glória se regozija. Pai, peço que toques a área das nossas finanças nesta noite. Onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, envia estratégias sobrenaturais de quitação. Onde há desemprego, abre portas de oportunidades. Abençoa o trabalho das nossas mãos, multiplica os nossos recursos, ensina-nos a administrar com sabedoria o que Tu nos dás. Que sejamos fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas, confiando que Tu és o nosso provedor. Senhor, também oro pela saúde de cada pessoa que está neste momento de oração. Toca com o Teu poder curador cada corpo enfermo. Onde há dor, traz alívio. Onde há doença, traz cura. Onde há diagnósticos negativos, traz milagres que confundam a medicina. Restaura os sistemas imunológicos, fortalece os órgãos vitais, renova as células. Que o sono desta noite seja reparador. Que acordemos amanhã com energia renovada e disposição. Pai, oro pelos casamentos e relacionamentos. Onde há conflito, traz reconciliação. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há frieza, acende novamente o fogo do amor. Ajuda os casais a se comunicarem com respeito, a se amarem com paciência, a se perdoarem com generosidade. Restaura os lares que estão à beira do colapso. Fortalece os que estão fracos. Protege os que estão sob ataque espiritual. Senhor,
Abençoa especialmente aqueles que dormem sozinhos esta noite, os viúvos que sentem a falta do cônjuge, os solteiros que anseiam por companhia, os divorciados que carregam feridas profundas. Que sintam a tua presença de forma tão real, que preenchas cada vazio, que consoles cada solidão. Tu prometes ser pai dos órfãos e juiz das viúvas. Cumpre esta promessa na vida de cada um. Pai, também oro pelos nossos filhos. Guarda-os de todo perigo, protege-os de más companhias, livra-os das drogas e da violência. Senhor, peço que guardes a nossa mente durante esta noite. Afasta os pensamentos negativos, as preocupações excessivas, as memórias dolorosas que insistem em voltar. Enche a nossa mente com pensamentos puros, verdadeiros, nobres e justos. Quando acordarmos no meio da noite com ansiedade, lembra-nos de buscar-te imediatamente. Que a tua palavra seja como uma luz no caminho dos nossos pensamentos. Pai, oro pelos que estão passando por depressão e ansiedade. Toca nas mentes atormentadas, acalma os corações aflitos, traz esperança aos desesperados. Mostra-lhes que há um propósito para as suas vidas, que tu tens planos de bem e não de mal para eles. Usa profissionais de saúde mental como instrumentos nas tuas mãos, mas que a cura definitiva venha de ti. Senhor, também oro pelos que enfrentam vícios. Liberta os que estão presos ao álcool, às drogas, ao jogo, à pornografia. Quebra cada cadeia, rompe cada corrente. Pai, abençoa os nossos empregos e negócios. Dá sabedoria aos que lideram, criatividade aos que criam, excelência aos que executam. Protege-nos de demissões injustas, de falências, de perdas financeiras. Abre portas que ninguém pode fechar, fecha portas que ninguém deve abrir. Que sejamos luz nos nossos ambientes de trabalho, testemunhas fiéis do teu amor. Senhor, oro pelos estudantes. Dá-lhes capacidade de aprendizado, concentração nos estudos, memória para reter o conhecimento. Abençoa os exames, as provas, as apresentações, que alcancem o sucesso acadêmico, não apenas pelo esforço próprio, mas pela tua graça que multiplica os seus talentos. Pai, também oro pelos professores e educadores. Dá-lhes paciência infinita, amor pelos alunos, paixão pelo ensino. Protege-os do desgaste emocional, da desvalorização profissional. Usa-os como instrumentos de transformação na vida de cada estudante. Senhor, oro pelos que estão hospitalizados nesta noite. Visita cada leito, toca cada enfermo, consola cada família que vigia. Dá sabedoria aos médicos, precisão aos enfermeiros, compaixão a todos os profissionais de saúde. Que milagres aconteçam durante esta noite, que quadros clínicos se revertam, que corpos sejam restaurados. Pai, também oro pelos que trabalham durante a noite. Os profissionais de saúde, os vigilantes, os motoristas, todos os que sacrificam o sono para servir. Protege-os no cumprimento dos seus deveres. Dá-lhes energia sobrenatural. Guarda-os de acidentes e perigos. Que sintam a tua presença constante, mesmo nas horas mais solitárias da madrugada. Senhor, oro pelos que sofrem com insônia. Acalma as mentes agitadas, aquieta os corações acelerados, traz sono reparador. Que possam descansar verdadeiramente, que acordem renovados. Pai, abençoa os missionários e pastores que servem ao redor do mundo. Fortalece os que estão cansados. Encoraja os que estão desanimados. Protege os que estão em perigo. Provê para as suas necessidades. Sustenta as suas famílias. Multiplica o fruto dos seus ministérios. Que vejam vidas sendo transformadas. Que testemunhem milagres, que experimentem o teu poder de forma extraordinária. Senhor, oro pelos que estão longe de ti nesta noite, os que se desviaram, os que estão em rebeldia, os que endureceram o coração. Toca-os com o teu amor, atrai-os de volta para ti, mostra-lhes que ainda há tempo para recomeçar. Que esta noite seja o momento da decisão de voltarem para casa, para os teus braços de Pai amoroso. Pai, também oro pelos perseguidos por causa da fé. Fortalece os que sofrem, consola os que choram, sustenta os que são prisioneiros. Senhor, declaro que a minha carne repousará segura,
porque tu não abandonarás a minha alma. Tu não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esta é a promessa que me permite dormir em paz, sabendo que tu me guardas. Mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pai, mostra-nos o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Que acordemos amanhã com esta consciência renovada de que estar perto de ti é o nosso maior bem. Que cada manhã seja um novo começo, uma nova oportunidade de andarmos nos teus caminhos, de vivermos segundo os teus propósitos. Senhor, cobre esta noite com o teu sangue precioso. Que nenhuma força das trevas tenha poder sobre nós, que nenhum feitiço ou maldição nos alcance. Somos protegidos pelo sangue do Cordeiro, guardados pelo poder do Altíssimo. Pai, oro pela restauração dos sonhos que foram adiados, dos projetos que foram interrompidos, das promessas que parecem ter sido esquecidas. Reacende a esperança nos corações desiludidos, renova a fé dos que estão prestes a desistir. Mostra-nos que o teu tempo é perfeito, que nem um dia de atraso acontece sem o teu conhecimento. O que tu prometeste, tu cumprirás. Senhor, abençoa as nossas igrejas e comunidades de fé. Derrama o teu Espírito sobre cada congregação. Traz avivamento genuíno. Acende o fogo do primeiro amor. Que sejamos uma igreja unida, amorosa, poderosa em oração e testemunho. Protege os líderes espirituais de ataques, tentações e desânimos. Pai, também oro pelos que perderam entes queridos recentemente. Consola os que choram, abraça os que estão de luto, sustenta os que se sentem perdidos sem aqueles que partiram. Lembra-lhes que a separação é temporária, que há esperança de reencontro, que tu guardas cada lágrima. Senhor, peço que toques os corações endurecidos, que amoleças as consciências cauterizadas, que quebres as resistências orgulhosas. Onde há amargura, planta perdão. Onde há ressentimento, planta compaixão. Onde há vingança, planta misericórdia. Transforma os nossos corações à imagem do coração de Cristo. Pai, oro pelos que enfrentam batalhas judiciais. Dá-lhes favor diante dos juízes, clareza aos advogados, justiça nos vereditos. Que a verdade prevaleça, que o direito seja estabelecido, que a equidade seja feita. Protege os inocentes, expõe os culpados, restaura o que foi roubado. Senhor, também oro pelos que estão em prisões. Toca nos corações dos que realmente se arrependeram. Traz transformação verdadeira. Usa o tempo de reclusão para moldar caracteres, para ensinar lições, para preparar novos começos. Que saiam de lá diferentes, renovados. Pai, abençoa os idosos que estão sozinhos nesta noite. Os que vivem em asilos, os que foram esquecidos pelas famílias, os que sentem que não têm mais valor. Mostra-lhes que para ti eles são preciosos, que cada vida tem propósito em qualquer idade. Envia pessoas que os visitem, que os escutem, que os façam sentir amados. Senhor, oro pelos jovens que estão confusos sobre a sua identidade, o seu propósito, o seu futuro. Revela-lhes quem são em ti, mostra-lhes o plano glorioso que tens para as suas vidas. Protege-os das mentiras do mundo, das pressões sociais, das falsas ideologias, que encontrem a sua identidade em Cristo e não nas opiniões humanas. Pai, também oro pelos que sofrem com enfermidades mentais, esquizofrenia, bipolaridade, transtornos diversos. Toca nas mentes afetadas, traz equilíbrio químico, restaura o funcionamento cerebral. Senhor, peço que abençoes os profissionais de segurança que nos protegem, policiais, bombeiros, guardas. Dá-lhes discernimento para tomar decisões corretas em situações de perigo, coragem para enfrentar o mal, integridade para não se corromperem. Protege-os no cumprimento do dever, guarda as suas famílias enquanto servem. Pai, oro pelos que estão em situação de rua nesta noite. Os sem-teto que não têm onde repousar a cabeça, que passam frio, fome, medo. Provê abrigo para eles. Envia pessoas que os ajudem. Abre portas de restauração.
Mostra-lhes que não estão esquecidos, que tu te importas com cada um. Senhor, também oro pelos refugiados e imigrantes, os que fugiram da guerra, da perseguição, da miséria. Dá-lhes esperança de dias melhores. Ajuda-os a reconstruir as suas vidas, que encontrem acolhimento, trabalho, dignidade. Pai, abençoa os casais que estão tentando ter filhos. Abre as ventres fechados, corrige os problemas de fertilidade, concede o milagre da vida. Consola os que já perderam bebês, os que enfrentaram abortos espontâneos, os que carregam a dor da infertilidade. Mostra-lhes que tu és o Deus que faz o impossível, que sara o estéril, que dá filhos aos que não podiam tê-los. Senhor, oro pelas gestantes. Protege cada bebê que está sendo gerado, dá saúde às mães, prepara-as para o parto. Que sejam gestações tranquilas, partos seguros, bebês saudáveis. Abençoa especialmente as que enfrentam gestações de risco. Pai, também oro pelas crianças que sofrem abusos físicos, emocionais, sexuais. Livra-as das mãos dos abusadores, traz justiça, restaura as almas feridas, que cresçam sem as marcas do trauma. Senhor, peço que toques os corações dos poderosos, governantes, empresários, líderes que têm influência sobre muitos. Dá-lhes consciência social, compaixão pelos necessitados, desejo de fazer o bem. Que usem o poder que têm para abençoar e não para oprimir. Pai, oro pelos que trabalham com animais, veterinários, tratadores, protetores. Dá-lhes amor pelas criaturas, sabedoria no cuidado, recursos para o trabalho. Que sejam instrumentos de compaixão para com os seres que tu criaste. Senhor, também oro pelo meio ambiente, pela preservação da natureza, pela limpeza das águas, pela pureza do ar. Dá consciência ecológica à humanidade. Ensina-nos a cuidar da criação que tu nos confiaste, que sejamos mordomos responsáveis. Pai, abençoa os artistas e criativos que usam os seus talentos para glorificar-te. Músicos, escritores, pintores, atores. Multiplica a unção sobre eles. Inspira novas obras que toquem corações. Abre portas de oportunidades. Que sejam luz na indústria do entretenimento. Que sejam sal que preserva os valores. Senhor, oro pelos cientistas e pesquisadores. Dá-lhes sabedoria para descobrir curas, para desenvolver tecnologias que beneficiem a humanidade. Que cada descoberta seja usada para o bem e não para o mal. Guia as pesquisas, direciona os estudos. Pai, também oro pelos agricultores e pecuaristas. Abençoa as plantações, multiplica as colheitas, protege os rebanhos. Dá chuva na medida certa, sol no tempo adequado, que a terra produza o seu fruto. Senhor, peço que cures as feridas emocionais que carregamos, traumas de infância, rejeições do passado, palavras que nos marcaram profundamente. Toca nas memórias dolorosas, traz cura interior, restaura a autoestima. Que nos vejamos como tu nos vês, valiosos, amados, aceitos. Pai, oro pelos que lutam contra o medo. Medo do futuro, medo de fracassar, medo de ser rejeitado. Lembra-nos que tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Que o teu amor perfeito lance fora todo medo. Senhor, também oro pelos que se sentem insignificantes, invisíveis, sem importância. Mostra-lhes que para ti cada pessoa é única, que conheces cada um pelo nome, que contas os cabelos da cabeça, que sintam o teu olhar amoroso sobre eles. Pai, abençoa os empreendedores e empresários. Dá-lhes visão estratégica, sabedoria nas decisões, favor com clientes e parceiros. Que os negócios prosperem, que sejam fonte de bênção para muitos. Protege de falências, de crises, de perdas devastadoras. Senhor, oro pelos endividados, os que perderam o controle financeiro, os que estão afundados em dívidas, os que não veem saída. Envia estratégias sobrenaturais de quitação, multiplica os recursos, abre portas de renegociação. Ensina-os a administrar com sabedoria para não repetirem os erros. Pai, também oro pelos desempregados. Os que procuram trabalho há meses,
os que foram demitidos injustamente, os que perderam a esperança. Abre portas de emprego, prepara oportunidades, conecta-os com as pessoas certas. Senhor, peço que toques os relacionamentos familiares. Pais e filhos distantes, irmãos que não se falam, parentes em conflito. Traz reconciliação, promove o perdão, restaura os laços. Que as famílias sejam unidas, amorosas, fortalezas de fé. Pai, oro pelos avós que criam netos. Dá-lhes força física, paciência emocional, sabedoria pedagógica. Supre todas as necessidades. Abençoa com saúde e recursos. Que vejam os frutos do investimento que fazem nas novas gerações. Senhor, também oro pelos filhos adotivos e pais adotivos. Abençoa cada família formada pelo amor, que não há diferença entre filho biológico e adotivo. Que haja amor verdadeiro, aceitação plena, vínculos profundos. Pai, declaro que esta noite será diferente porque a Tua presença encherá cada canto dos nossos lares. Que o sono seja profundo, reparador, abençoado. Que acordemos amanhã renovados, fortalecidos, cheios de esperança. Senhor, guarda-nos durante as horas de escuridão. Protege-nos de todo o mal, envia anjos para acampar ao nosso redor. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Que nenhum dardo inflamado nos atinja. Somos cobertos pelo sangue de Jesus, selados pelo Espírito Santo, guardados pelo poder do Pai. Pai, que esta oração seja como incenso que sobe até o Teu trono, que cada palavra pronunciada seja ouvida nos céus, que cada pedido seja considerado. Confiamos que Tu ages mesmo enquanto dormimos, que trabalhas nos bastidores das nossas vidas, que preparas respostas para as nossas orações. Descansamos na certeza de que Tu és fiel. Pai, oro pelos que estão em tratamento contra o câncer. Fortalece os corpos debilitados pela quimioterapia, protege as células saudáveis, destrói as células cancerígenas. Que os exames mostrem regressão da doença, que os médicos fiquem surpresos com a recuperação. Traz cura completa, restauração total. Senhor, também oro pelos que cuidam de doentes, familiares que se dedicam dia e noite, que sacrificam a própria vida para servir. Dá-lhes força física, equilíbrio emocional, paciência infinita. Que não adoeçam no processo de cuidar, que sejam sustentados pela Tua graça. Pai, peço que abençoes os médicos que atendem com dedicação, os que realmente se importam com os pacientes, que vão além do dever. Multiplica a sabedoria deles, guia as suas mãos, dá precisão nos diagnósticos, que sejam instrumentos de cura nas Tuas mãos. Senhor, oro pelos que sofrem com doenças raras, as enfermidades sem cura conhecida, os diagnósticos que assustam. Tu és o Deus dos milagres, o Deus que pode fazer o impossível. Toca com poder sobrenatural, traz cura onde a medicina não alcança. Pai, também oro pelos que enfrentam doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes. Dá controle sobre as condições, que os tratamentos sejam eficazes, que a qualidade de vida seja boa. Ensina-os a viver plenamente apesar das limitações. Senhor, peço que cures as doenças psicossomáticas, as enfermidades que vêm da mente, do estresse, da ansiedade. Toca na raiz do problema. Traz cura emocional que se reflete no corpo, que aprendam a descansar em Ti, a entregar as cargas. Pai, abençoa os profissionais da educação, professores que enfrentam salas superlotadas, falta de recursos, desvalorização. Dá-lhes amor renovado pela profissão, criatividade pedagógica, paciência com os alunos difíceis. Que vejam frutos do trabalho que fazem, que sejam lembrados com carinho pelos que educaram. Senhor, oro pelos diretores e coordenadores. Dá-lhes sabedoria administrativa, habilidade de liderança, visão estratégica. Que as escolas sejam ambientes de aprendizado saudável, de desenvolvimento integral. Protege as instituições de ensino de violência, drogas, bullying. Pai, também oro pelos alunos com dificuldades de aprendizado, os que têm dislexia, déficit de atenção, outras limitações.
Dá-lhes estratégias de superação, professores compreensivos, famílias apoiadoras. Senhor, peço que toques os que estão em processos de divórcio. Onde ainda há possibilidade de reconciliação, traz restauração. Onde a separação é inevitável, dá sabedoria para fazer com respeito. Protege as crianças envolvidas que não sejam feridas no processo. Pai, oro pelos pais solo que criam filhos sozinhos. Mães e pais que acumulam dupla jornada, que fazem o papel de dois. Multiplica as forças, provê os recursos, dá sabedoria educacional. Que os filhos cresçam saudáveis apesar da ausência de um dos pais. Senhor, também oro pelos padrastos e madrastas, os que entram em famílias já formadas que enfrentam desafios de aceitação. Dá-lhes amor genuíno pelos enteados, sabedoria para lidar com as dinâmicas complexas. Que as famílias reconstruídas sejam abençoadas. Pai, abençoa os que trabalham na área da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Dá-lhes discernimento para diagnosticar corretamente, sabedoria para orientar, compaixão para acolher. Que sejam instrumentos de cura emocional, que ajudem muitos a encontrar equilíbrio. Senhor, oro pelos que lutam contra pensamentos suicidas. Afasta as trevas da mente deles, traz luz de esperança, mostra que há razões para viver. Envia pessoas que os ajudem, que os escutem, que os valorizem, que encontrem propósito, que descubram que são amados. Pai, também oro pelos que perderam entes queridos para o suicídio. Consola os que ficaram, tira a culpa que carregam, sara as feridas profundas. Mostra-lhes que tu és o juiz, que entendes as dores humanas. Senhor, peço que abençoes os voluntários, os que doam tempo, recursos, talentos para ajudar os necessitados. Multiplica o que fazem, que cada gesto de amor seja semente que germina. Protege-os do cansaço, do desânimo, da falta de reconhecimento. Pai, oro pelas organizações que ajudam os necessitados, ONGs, instituições de caridade, grupos de apoio. Provê recursos financeiros, envia colaboradores dedicados, abre portas de parcerias. Que o trabalho seja eficaz, que muitas vidas sejam transformadas. Senhor, também oro pelos doadores. Os que contribuem financeiramente, que ofertam com generosidade. Multiplica o que dão, abençoa as suas próprias vidas, que colham abundantemente o que plantam. Pai, abençoa os que trabalham com dependentes químicos, os que lutam para resgatar vidas das drogas, do álcool. Dá-lhes perseverança para não desistir, fé para crer em transformações, amor para acolher os rejeitados. Que vejam milagres acontecerem, que testemunhem vidas sendo restauradas. Senhor, oro pelos que estão em clínicas de recuperação. Fortalece-os no processo de desintoxicação, dá determinação para completar o tratamento. Que saiam de lá livres, renovados, prontos para recomeçar. Protege-os de recaídas, cerca-os de apoio. Pai, também oro pelas famílias que sofrem com o vício de um membro. Dá-lhes sabedoria para ajudar sem ser conivente, amor sem ser permissivo. Que não desistam de orar, de acreditar, de esperar. Senhor, peço que toques os que sofrem com vícios comportamentais, jogo compulsivo, compras excessivas, dependência de internet. Traz consciência do problema, vontade de mudar, força para vencer. Que busquem ajuda, que aceitem tratamento, que sejam livres. Pai, oro pelos que lutam contra vícios sexuais, pornografia, prostituição, comportamentos compulsivos. Quebra as cadeias, restaura a pureza, renova a mente. Que encontrem satisfação em relacionamentos saudáveis, que descubram a beleza da sexualidade dentro do plano divino. Senhor, também oro pelos que foram vítimas de abuso sexual. Toca nas feridas profundas da alma, traz cura interior, restaura a capacidade de confiar. Que não sejam definidos pelo trauma, mas pela superação. Pai, abençoa os que trabalham na justiça. Juízes, promotores, advogados. Dá-lhes compromisso com a verdade, coragem para fazer o certo, integridade para não se corromperem. Que a justiça seja feita,
Que os inocentes sejam absolvidos, que os culpados sejam responsabilizados. Senhor, oro pelos que foram injustiçados, os que sofreram falsas acusações, os que foram condenados injustamente. Traz à luz a verdade, restaura a reputação, compensa o que foi perdido. Que vejam a tua justiça prevalecer. Pai, também oro pelos que trabalham no sistema prisional. Guardas, assistentes sociais, capelães. Protege-os dos perigos, dá-lhes sabedoria para lidar com situações difíceis, que sejam agentes de transformação. Senhor, peço que abençoes os que estão se preparando para o casamento, os noivos que planejam a união. Dá-lhes sabedoria para construir sobre fundamentos sólidos, que busquem primeiro o teu reino. Que o casamento seja abençoado desde o início, que seja reflexo do amor entre Cristo e a Igreja. Pai, oro pelos casamentos em crise, os que estão à beira do fim, os que perderam o amor. Reacende o fogo que se apagou, restaura a paixão que esfriou, renova o compromisso. Que lembrem dos votos feitos, que lutem pela relação, que busquem ajuda. Senhor, também oro pelos casais que enfrentam infertilidade. Consola os corações que anseiam por filhos, abre os ventres fechados. Que vejam o milagre da vida, que experimentem a alegria de gerar. Pai, declaro que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Tu és conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, que esta noite descansemos na certeza de que Tu nunca dormes nem tosquenejás, que guardas a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Que o sono desta noite seja abençoado, reparador, restaurador. Que acordemos amanhã com forças renovadas, com esperança renovada, com fé renovada. Pai, entregamos nas Tuas mãos cada preocupação, cada medo, cada ansiedade. Confiamos que Tu cuidas de nós, que tens o controle de todas as coisas, que trabalhas para o bem daqueles que Te amam. Descansamos na Tua soberania, na Tua fidelidade, no Teu amor incondicional. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém e amém. Pai Celestial, agradecemos por este momento de comunhão em oração. Obrigado por nos ouvires sempre, por estares presente em cada detalhe das nossas vidas, por nunca nos abandonares mesmo quando nos sentimos sozinhos. Gratidão por este dia que chegou ao fim, por cada bênção recebida, por cada lição aprendida. Agradecemos pela possibilidade de encerrar este dia com o coração cheio de paz e gratidão, conscientes de que estamos sob a Tua graça e proteção divina enquanto descansamos. Que cada noite seja um momento de entrega e renovação, guiado por esta oração, enquanto repousamos na Tua presença santa e colocamos a Ti, Senhor, em primeiro lugar em cada decisão e ação das nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de alento nesta noite. Escreve amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e intercessão. Inscreve-te neste canal e ativa o sininho das notificações para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão ainda mais do coração de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a tua vida e o teu descanso. Que durmas em paz, sabendo que estás guardado pelo Altíssimo. Que acordes amanhã renovado, fortalecido e pronto para viver um novo dia na presença do Senhor. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente.